Então, meu irmão, evangelismo no presídio. Vamos lá? Jesus ordenou. Olhe para mim. Evangelismo no presídio é uma ordem de Jesus. É um mandamento. Todas as igrejas de Cristo deve evangelizar nos hospitais e nos presídios. É bíblico? É bíblico. Eu não vou te ensinar mentira. Quem ensina mentira é falso profeta. Os ensinamentos que eles gostam de dar, teologia da prosperidade, fazer campanha, fazer voto, passar cartãozinho, máquina de cartão dentro da igreja, voto de 1000, voto sei o quê, vender água ungida, vende não sei mais o que ungido, vende vassoura ungido. Eles te enganam. Eles nunca vão te ensinar isso, porque eles não têm interesse. Esses falsos pastores, falsos profetas, eles vão te ensinar mentira, porque eles nunca vão falar a verdade. O evangelismo no presídio é bíblico. E se você diz que é a igreja de Cristo, você deve evangelizar no presídio, porque é um mandamento. Quer ver? Jesus ordenou à sua igreja evangelizar nos presídios. Quem é a igreja de Cristo? Jesus ordenou à sua igreja evangelizar nos presídios. Amém? Quem é a igreja de Cristo? É você que está me assistindo aí agora. Eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Então, esse compromisso, essa obrigação de evangelizar nos presídios é da igreja. Ao longo da minha vida, do meu ministério, eu vi muitos pastores falando: eu não tenho essa chamada. Você é muito corajoso, pastor Wanderson. Você não tem medo de entrar no presídio, não? Irmão, essa chamada é para todos. A chamada de evangelismo é para todos que se diz igreja de Cristo. Se tu é igreja de Jesus, tu tem essa chamada. Tu tem essa missão. Ah, pastor, então me mostra na Bíblia, me prova na Bíblia que Jesus ordenou a igreja evangelizar nos presídios. Amém. Abra sua Bíblia aí agora. Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Mateus capítulo 25. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 25, versículo 36. Versículo 36 diz assim, estava nu e me vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. E foste ver-me. Olha aqui, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. Eu estive preso, Jesus se colocou no lugar dos presos. E me visitaste. Cadê a igreja de Cristo, irmão? Eu fico vendo aí igrejas disputando, igrejas brigando, igrejas querendo lucrar, transformando a igreja de comércio, enriquecendo através das custas da igreja, dos irmãos fiéis, dos pobres, os irmãos que trabalham, que soam, que são fiéis no dízimo, nas ofertas, e esses falsos profetas não evangelizam, não ganham alma, só arranca dinheiro do povo. Então eu quero dizer para os irmãos, Jesus está dizendo aqui, Mateus 25, 36, aleluia, estive preso e me visitaste. Mateus 5, 36, quer outro versículo na Bíblia? Quer outro? Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 13, versículo 3. Hebreus capítulo 13, versículo 3, diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Lembrai-vos dos presos. Jesus não está falando aqui para quem tem chamada, ele está falando para a sua igreja. Sabe por que eu tenho a chamada de evangelizar nos presídios? Sabe por quê? Porque eu obedeci. Porque essa chamada é única. A chamada é para todos. Eu obedeci. Hebreus 13, versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo
Meu Deus! Olha que coisa tremenda! Jesus está dizendo aqui em Hebreus 13:3, lembrai-vos dos presos como se estivesse vós mesmo preso. Irmão, olha que coisa tremenda. O evangelismo no presídio é uma ordem de Jesus. Jesus falou, eu estive fome, me deste que comer. Estive nu, me vestiste. Estive no hospital e foi lá me evangelizar. Estive preso, foi lá me evangelizar. Meu Deus, aleluia. Os discípulos, eles amavam o evangelismo, por isso Deus usava aqueles homens. Os milagres aconteciam na vida de Paulo porque ele evangelizava. Paulo foi o primeiro capelão da história da igreja. Paulo foi o primeiro, Paulo e Silas, eles foram o primeiro capelão a evangelizar no presídio. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou falar. Paulo e Silas foram os primeiros capelões carcerários da igreja de Cristo. Foram Paulo e Silas presos como criminosos. Paulo e Silas foram presos como criminosos. Irmão, no tempo dos apóstolos, eles eram presos porque pregavam o evangelho. Eles eram acusados. Eram tidos como criminosos. Naquele tempo, pastor, apóstolo, era preso porque pregava o evangelho. Hoje, pastores são presos por corrupção, estupro. Pastores são presos por roubo, porque usa a igreja como laranja para político, para esconder dinheiro em igreja. Pastores hoje são presos por escândalo, por crime. No tempo dos apóstolos, não. Eles eram presos, eram chicoteados por pregar o evangelho, para evangelizar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eles tinham prazer de ser presos por pregar o evangelho. Paulo e Silas foram o primeiro capelão. Irmão, quer saber se o teu pastor é de Deus? Pergunta para ele o que ele acha do evangelismo. Vê se ele vai te incentivar a evangelizar, a ganhar almas. Louvado seja Deus. Paulo e Silas foram o primeiro capelão dos presídios. Estou com vontade de chorar aqui, a presença de Deus está forte. Eu sinto a glória de Deus aqui agora. Você que está me assistindo, quer ser você um evangelista, quer ganhar alma? Em nome de Jesus, eu peço agora o Deus Todo-Poderoso, que a unção do Espírito de Deus venha sobre a tua vida, que o amor às almas, que a coragem, a fé para pregar nos presídios, nos hospitais, venha sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Paulo e Silas foram o primeiro capelão carcerário da igreja de Cristo. Aleluia. Prenderam eles como se fossem criminosos. Eles não cometeram crime. Realizaram um trabalho em comum na penitenciária de Filipos. Paulo e Silas foram presos como criminosos. Mas eles não cometeram crime. Eles foram presos porque expulsaram um demônio de adivinhação de uma mulher feiticeira. E os judeus, muitos que estavam ali, invejaram deles. E sabe o que aconteceu? Foram presos. Foram para a penitenciária de Filipos. E sabe o que aconteceu? Ali, através do seu testemunho e proclamação, ganharam o carcereiro e a sua família para Jesus, além de evangelizar os outros presos. Meu Deus, Paulo e Silas foram presos. Eles começaram a evangelizar no presídio. Eles fizeram até uma vigília. A Bíblia diz que perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E os outros presos escutavam. Está na
Bíblia está, abre a sua Bíblia em Atos. A presença de Deus está nele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora. Se tu crê aí onde você está, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Ele pode te dar dons espirituais. Atos capítulo 16. Atos 16. Oh, glória a Deus. Atos 16. Paulo e Silas foram os primeiros capelão da história da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 19. A partir do versículo 19, olha o que diz a Bíblia. Olha só que coisa linda, que maravilha. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Chamaram Paulo e Silas de perturbador. Irmão, o crente é chamado de louco, o crente é chamado de fanático, o crente é chamado de maluco. A família é a primeira a se levantar. Vai dizer que você está doido, que o pastor fez uma lavagem cerebral na tua cabeça. Vai dizer que você está assistindo muitos vídeos do pastor Vance, está ficando doido. Quer pregar para todo mundo, quer pregar no hospital, quer pregar na rua, quer pregar na cadeia, quer pregar para a família. Irmão, essa é a missão da igreja, tem que evangelizar mesmo. E nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos, e os outros presos escutavam. Atos 16, 25. Eles, irmão, foram presos por pregar o evangelho. Acusaram eles de cometer crime, mas eles pregavam o evangelho de Cristo. E sabe o que aconteceu dentro do cárcere? Eles começaram a orar, a cantar hinos. E diz a Bíblia que Deus mandou um terremoto. As portas se abriram. O carcereiro queria se matar. Aleluia. Paulo falou: não faça tal coisa. Ele disse: então o que eu posso fazer para me salvar? Atos 16, 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carcereiro se converteu à sua família. E muitos presos que estavam naquela penitenciária de Filipos se converteram ao evangelho pela pregação, pelo evangelismo que Paulo e Silas fizeram dentro daquele presídio. Glórias a Deus. Então, o evangelismo no presídio é bíblico. Jesus falou: estive preso e me visitaste. Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles. Claro, vamos lá agora. Pastor, quando tu começou a evangelizar, eu tive uma preparação. Como foi a sua preparação nos evangelismos no presídio? Eu quero falar aqui agora. Como? Quem se dedica e ama as almas, a evangelização nos presídios deve estar preparado. Quem se dedica à evangelização nos presídios deve estar preparado. Como se preparar, pastor, para evangelizar no presídio? Irmão, não é de qualquer maneira que você vai fazer a obra de Deus. Se você tiver em pecado, adultério, mentira, fornicação, na idolatria, na pornografia, na masturbação, vai passar vergonha. Sabe por quê? A obra de Deus, evangelismo, é um campo de guerra. É um campo de batalha. Você está indo tirar as almas da mão do diabo. E se você não estiver preparado na oração, no jejum, você pode tomar um tiro e morrer. Como assim? Um tiro espiritual que eu quero dizer. O diabo pode te atacar. Porque evangelismo é um campo. É um campo. A seara é grande. Poucos são os trabalhadores. É um campo de batalha. Tu está indo ganhar alma. Louvado seja Deus. E o inimigo, ele vai lutar contra você. Vai fazer de tudo para te parar. Então a igreja tem que estar preparada. Como, pastor? Como se preparar para evangelizar nos presídios? Na oração, no jejum, para casos difíceis de possessão demoníaca. Muitas pessoas que estão presas, elas não só estão presas fisicamente, mas também espiritual. E muitos dos presos são possuídos por legião de demônio. Então vamos lá. Para evangelizar no presídio, você tem que se preparar na oração, no jejum
e na palavra de Deus. Porque pode acontecer, eu já vi várias manifestações de demônios terríveis dentro de presídio. Eu já vi demônio manifestar, irmão, e agarrar grade de ferro e sacudir. Eu já vi presos correr de demônios. Eu já vi demônios arrastar preso pelo chão igual serpente. Já vi preso espumar pela boca. Preso vomitar sangue pela boca. Presos virar o olho e só ficar a parte branca do olho. Eu já vi legiões de demônio dentro do presídio. Eu já tive batalhas terríveis com demônios dentro do presídio, nos evangelismos. Aí vai lá, pega um crente aí que não jejua, que não ora, um crente carnal, um crente que vê novela, um crente que anda de bermudinha sem camisa, que não pode ver uma mulher na rua, louvado seja Deus. E aí pega esse irmãozinho e leva para o presídio. Se manifestar um demônio, ele é o primeiro a correr, porque vai ter medo. Porque vai ter medo do diabo acusar o pecado dele. Então evangelismo no presídio não é brinquedo não. Evangelismo no presídio é sério. Então coloca a sua vida no altar. Entra no jejum, entra na oração. E toda vez que você orar, você diz: Senhor, me usa nos evangelismos no presídio. Me dá autoridade para expulsar demônio. Irmão, dentro do presídio tem pessoas que estrupou, tem pessoas que matou várias pessoas, tem delinquentes, tem assaltantes, tem sequestrador, tem de tudo. Ali tem legiões de demônio ali dentro, oprimindo preso, preso pensando em fazer rebelião, preso pensando em se matar, preso que já perdeu as esperanças, preso que foi abandonado pela família. Então, quando você for evangelizar, cheio do Espírito Santo, tu está levando salvação para dentro do presídio. Tu está levando esperança. Outra coisa, toda facção criminosa respeita a igreja. Se você é um pastor sério, se você é um cristão sério, se você é uma irmã séria, você pode entrar em qualquer presídio que toda facção respeita. Quando eu chego no presídio, na cadeia, os caras estão jogando baralho, estão fumando cigarro, estão sem camisa. Quando nós chegamos para fazer o culto, sabe o que eles fazem? Os irmãos chegou, vão colocar a camisa aí. Eles param o baralho, param o cigarro, para até a maconha, que tem cadeia que tem maconha também, para a maconha. Eles colocam a camisa. Quem não quer participar do culto, que não é obrigado, eles vão para a cela, vai para um canto. E quem vai ficar no culto tem que colocar a camisa, tem que apagar o cigarro. É uma lei ali dentro do próprio crime. Eles têm a igreja como a família deles. Porque nós igreja, acredita na recuperação deles. Acredita na libertação de quem está preso. Por isso que eles amam, eles têm um respeito muito grande pelos cristãos, pelo evangelismo. Na verdade, por toda a religião, tá, irmão? Eles respeitam. Eu, quando viajo para outros países, eu fico um tempo fora do Brasil, aí eu demoro a ir no presídio aqui, quando eu vou, eles, pastor, eu estava com saudade, o senhor sumiu, como é que está o senhor? Meu irmão, às vezes ele oferece água, quer tomar um café, pastor, quer tomar uma água? Eu sou muito bem tratado dentro dos presídios. Muito. A igreja é bem recebida no presídio. Crente medroso, pastor medroso que tem medo de entrar no presídio, vai se converter, rapaz. Jesus não tinha medo de nada. Os apóstolos não tinham medo nem de morrer. E vocês aí ficam com medo de evangelizar? Fica com medo. Não, pastor, tem que vigiar. A Bíblia manda vigiar. Não, a Bíblia não manda vigiar para entrar no presídio, não. Você tem que vigiar mesmo, porque se você não fazer a obra de Deus, não evangelizar, louvado seja Deus, sabe o que pode acontecer com você? Tu pode até perder a tua salvação. Como assim, pastor? Você não obedece. Você não obedece a Cristo. Você nega a sua fé. Você é tímido. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Você é covarde. Você é um frouxo, um medroso, que tem vergonha de pregar o evangelho. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Número 2. A igreja deve estar cheia do Espírito Santo para evangelizar e libertar todos os oprimidos, curar os enfermos e limpar os leprosos e ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber e de graça dar. Mateus 10, versículo 8. Quando Jesus enviou seus discípulos
para evangelizar, Jesus deu autoridade e ordenou que eles expulsassem os demônios, curassem os enfermos. Então a igreja, para evangelizar nos presídios, deve estar cheia do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O evangelismo tem um papel fundamental na vida das pessoas, principalmente de quem está à margem da sociedade, sem expectativa, sem esperança. A igreja é uma das principais instituições do mundo responsável pela ressocialização dos presos, já que tem a missão de amar o próximo. Irmão, a igreja, ela é a maior instituição do mundo responsável pela ressocialização dos presos. Louvado seja Deus. Quantas igrejas hoje, irmão, que tem ex-traficante, ex-traficante, ex-assaltante, ex-estrupador, ex-sequestrador, ex-homicida, ex-57, ex-latrocínio, que se converteram dentro do presídio e que hoje são obreiros, que hoje... só os irmãos que já foram presos aí que estão me assistindo, que é ex-traficante, que foi do crime, que se converteu através do evangelismo no presídio. Deixa um comentário aí em nome de Jesus, amém? Então, irmão, na minha igreja mesmo tem um monte de ex. Tem ex-traficante, ex-viciado, tem um pouco de tudo, que se converteram através do evangelismo no presídio. Louvado seja Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Na Bíblia temos muitos exemplos de criminosos que foram alcançados pelo amor do evangelho, do evangelismo. Quer ver? O primeiro criminoso. Sabe quem foi a primeira pessoa que Jesus salvou? Vou dizer aqui agora. A primeira pessoa que Jesus salvou foi um criminoso. Foi um homem que recebeu uma sentença de morte. Sabe qual é o problema? Sabe por que muitas igrejas não fazem evangelismo no presídio? Porque não acredita na recuperação, na libertação. Tem igreja que até discrimina, tem preconceito de quem está preso, tem medo de evangelizar. Outros não acreditam que Deus pode mudar a vida de um pecador. Então, você que não acredita na recuperação de um traficante, de um bandido, você que não crê na libertação de um presidiário, eu vou provar na Bíblia que Jesus libertou. Quer ver? Na Bíblia temos muito exemplo de criminosos que foram alcançados pelo amor de Jesus. Quem não se lembra do ladrão crucificado na cruz, irmão? O ladrão, ele era preso. Ele recebeu pena de morte. Ele estava lá na cruz do lado de Jesus. Foi a primeira pessoa que Jesus salvou na cruz. Tinha 2 ladrões. Nem todo mundo vai se arrepender. Mas se um só se arrepender, se você for lá no presídio e um só se arrepender, a festa no céu. Só um se converter já é a festa no céu, a alegria no céu, e o inferno vai ser derrotado, Satanás vai ser derrotado. Jesus ganhou o ladrão da cruz. Eram 2, um não quis se arrepender, mas o outro se arrependeu. Jesus olhou para o ladrão e diz assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Também o ministério do próprio apóstolo Paulo. Vimos que ele não perdia a oportunidade de levar o evangelho aos presos. Paulo pregou muito dentro da prisão, porque Paulo foi preso em Roma, Paulo foi preso em outras cidades por pregar o evangelho. E quando ele chegava no cárcere, ele evangelizava. Ele pregava para os presos e muitos se convertiam. Que maravilha. Vamos lá agora. Vamos lá. Eu quero ensinar algo aqui para os irmãos. Quem gostaria de fazer evangelismo nos presídios? Quem tem esse sonho? Quem tem esse desejo? Às vezes Deus fala, tem sonho, tá? Quantos já sonharam evangelizando nos presídios? Então você que tem um sonho de evangelizar no presídio, você que quer evangelizar no presídio, eu vou te falar uma coisa. Como funciona o evangelismo no presídio? Primeiro, isso é muito importante, tá? Você tem que procurar o diretor do presídio. Assim eu fiz em todos os presídios. Ou procurar ter contato com alguém próximo ao diretor, com alguém que trabalha no presídio. Você vai até o diretor do presídio, vai conversar com ele, vai dizer, se apresentar, eu sou o Wanderson, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Libertação, ou
ou da igreja Assembleia de Deus, Deus e Amor, Santidade e Arrependimento, Arca dos Últimos Dias, qualquer igreja, independente do nome da placa da igreja, o importante não é a placa da igreja, o importante é ganhar alma para Cristo, levar o evangelho lá nos presídios. Aí você vai lá e vai dizer, eu gostaria de fazer um trabalho com os presos, junto aos presos. Quais os documentos necessários? Que eles vão pedir uma documentação. E eles vão pedir o quê? Antecedente criminal, para ver se você não tem problema com a justiça. Eles vão pedir um ofício da igreja, assinado pelo pastor presidente. Nesse ofício, você pede para o pastor colocar como que vai ser feito o trabalho. Vai ser feito um trabalho de equipe, aproximadamente 5 pessoas. Ele vai colocar o nome da igreja, o CNPJ, o endereço da igreja. Vai explicar como que vai ser feito o trabalho, o tempo que vai durar o trabalho, mais ou menos de 1 hora a 2 horas. É o tempo que eles vão permitir. Às vezes tem presídios que só deixam 1 hora só. Tem uns que eu já estou acostumado, já me conhece, eu fico 2 horas lá dentro. Então, vai fazer um ofício, vai tirar o antecedente criminal, cópia do RG, CPF, uma foto 3x4, louvado seja Deus, comprovante de residência da igreja e da pessoa que mora, e vai levar lá. Eles vão fazer a carteirinha, eu tenho uma carteirinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui a carteirinha minha, eu tenho umas carteirinhas, pastor, tem uma carteirinha de capelão, amém, sendo que você não entra no presídio só com a carteirinha de capelão. Eles vão exigir essa documentação que eu estou falando, ó. Vou mostrar aqui para os irmãos, ó. Tá aqui, ó. Tá dando para aparecer aí, ó? Assim? Então tá aí, ó. Carteirinha para fazer trabalho na delegacia de Sarandi. Eu tenho outras aqui também, ó. Tenho bastante carteirinha. Tá vendo? Tá bom aí? Tá aparecendo? Tá vendo? Carteirinha de capelão, caso eles pedem. Sendo que, no meu caso, eu nem uso a carteirinha de capelão. Eu nem uso porque, ó, eu nem uso a carteirinha de capelão porque já me conhece, já tenho anos trabalhando nas penitenciárias. Então você vai ter que procurar fazer um cadastro lá naquela penitenciária. Pede esse apoio ao seu pastor. Vamos lá. Aí eu quero agora te preparar o que você pode fazer dentro do presídio e o que você não pode, amém? Eu vou te ensinar algumas éticas de evangelismo no presídio. Ética de evangelismo no presídio. Vamos lá, então? Para fazer evangelismo em presídio, exige-se que o grupo seja preparado, devidamente capacitado para esta obra, considerando as dificuldades em que encontram as pessoas encarceradas. Então, primeiro ponto, a ética, vamos lá. O grupo deve ser pequeno, composto de no máximo 5 pessoas. Tem que ir em grupo, irmão. Eu já fui muitas vezes sozinho para o presídio, mas eu já tenho anos que eu trabalho, eu já tenho experiência. Mas para quem está começando, vai em grupo. Amém? Deve-se informar antecipadamente as normas e os horários de visita. Então os irmãos devem sempre ligar antes, perguntar se está tudo certo, qual o horário que vai poder ir fazer o culto. Sempre liga um dia antes ou liga antes de ir para a direção do presídio, amém? Só para confirmar, porque já teve caso de eu ir no presídio e voltar, que às vezes está acontecendo um montinho, às vezes está tendo uma revista lá, às vezes aconteceu algum problema, eles não vão permitir. Por exemplo, agora, nesse período de coronavírus, eles não estão deixando entrar no presídio nem a família e nem culto. Nem culto está sendo permitido fazer lá por causa desse problema do coronavírus. Não utilizar qualquer tipo de instrumento, nem objetos que despertam suspeitas. Ou seja, quando você for evangelizar um presídio, não leva o celular. Não leva porque eles não vão deixar você entrar com o celular. Não leva tesoura, não leva celular, não leva, louvado seja Deus, levar câmera para filmar, tem que pedir permissão na direção, que é muito difícil eles permitir. Agora está mais difícil ainda, de repente tu tem que pedir uma autorização, os presos vão ter que assinar também, autorizando a imagem deles, depende muito, tá? Então é difícil. Eu consegui em muitos presídios, porque eu conhecia
os presos, eu nunca tive problema com os presos, nunca tive problema com a direção, mas tem muitos presídios que proibiram agora. Então vamos lá. Os trajes, as roupas devem ser de cristão. Irmã, vamos lá. Vai um grupo evangelizando no presídio. A irmã vai lá, sensual, calça apertadinha, mostrando tudo. Os seios parecendo. Um salto alto, andando, rebolando, igual uma serpente. Chega lá, os presos vão endoidar. Eles estão longe de mulher, eles não vêem a mulher na frente deles, e a irmã vai lá, toda pombagira, toda piriguete, evangelizar. Que isso, irmã? Vigia. Coloca uma roupa de crente, se veste como cristã, vai na sã doutrina. Os irmãos também, vai evangelizar como um cristão, postura. O cristão tem que ter postura. Aí o irmão vai lá de óculos escuro, de bermudão, cordãozão, boné na cabeça. E aí, meu irmão, Pai do Senhor, todo cheio de demônio malandrinho no corpo. Tu não vai ganhar ninguém para Jesus. É mais fácil o diabo te ganhar lá dentro. Então tem que ter postura, pô. Tem que saber se vestir para fazer a obra de Deus, pô. Tem que ter postura. Vamos lá. Levar somente folhetos e Bíblia. O que você vai levar para o presídio para evangelizar? Folhetos e Bíblia. Leva também uma folha, uma caneta, que de repente presos vão pedir oração. Eles vão pedir, escreve meu nome aí para oração. Então você pode levar também. A palavra deve ser breve e objetiva. Como assim? O grupo que vai estar ali, uns irmãos, as irmãs, canta louvor, dá testemunho que Jesus mudou a sua vida, prega o evangelho, mas tem que ser objetivo. Que tem irmão que tu leva para pregar, o camarada quer pregar a Bíblia toda. Calma, irmão, calma. Tem que ter sabedoria, nós temos um horário. Não pode passar do horário. Então nós temos que cumprir o horário ali que foi determinado pela direção. Então o culto tem que ser objetivo. Amém? Falando somente de Jesus, amém? Então vai no presídio, vai evangelizar, fala de Jesus. Não vai no presídio falar mal de outra igreja, falar mal de pastor, falar de outra religião. Isso é feio, irmão. Fala de Jesus. Eu fico vendo os irmãos aí, eles vão evangelizar, eles ficam metendo pau em pastor, mete o pau em igreja. Que isso, irmão? Qual é o objetivo? Evangelizar? Então evangelizar, fala de Jesus. Fala do arrependimento. Fala do arrependimento, que se a pessoa não se arrepender, ela não vai ver o reino de Deus. Prega Jesus, prega que Jesus salva, que Jesus liberta o traficante, liberta o viciado. Não fazer promessa difícil e compreensão, como prometer liberdade. Irmão, tem muitos crentes que não vigia. Quando tu chega lá, os presos vêm tudo em cima de você. Como assim? Eles querem conversar, querem conselho, eles querem que liga para o advogado, eles querem que liga para a família deles, eles querem pedir você para ver como é que está o processo dele no fórum. E aí tem uns irmãos que fazem promessa, não, irmão, não, você vai sair daqui, não, fica tranquilo. Aí você assume compromisso com o preso e não cumpre. Isso é perigoso, porque depois eles vão ficar te cobrando, eles vão ficar chateados com você. Então, meu irmão, não faz promessa para preso. Amém? Você só fala que vai estar orando por ele. O que você puder fazer, você faz. Porque se você faz uma promessa e não cumpre, eles vão ficar chateados com você. Agir com naturalidade, cantar hino, louvor, fazer orações por libertação. E pensa num lugar que manifesta demônio. Por isso que o cristão tem que estar preparado no jejum e na oração. Lá manifesta demônio, hein? E muito. Não pegar nenhum tipo de informações do crime para levar para as pessoas lá fora. Isso é muito sério, tá, irmão? Tem presos que muitas das vezes ele quer usar da sua boa fé, da sua boa vontade. Ele quer te dar o quê? Folheto, carta, quer mandar uma carta, quer mandar alguma coisa escrita, mas mandando recado por crime lá fora. Então você nunca deve pegar carta de preso sem autorização da direção do presídio. Você nunca deve levar recado de preso lá fora. Porque depois você pode até ser preso por isso, ser associado ao tráfico. Então toma muito cuidado, os irmãos que evangelizam nos presídios. Amém? Tem uma pergunta aqui agora, Sueli da Silva. Queria saber se a mulher obedece a sã doutrina, pode pregar dentro da igreja. Claro. A mulher que obedece a sã doutrina pode pregar na igreja.
A mulher que obedece a essa doutrina pode evangelizar, pode pregar na igreja. O que a mulher não pode fazer é mandar na igreja, querer usar de autoridade na igreja. A mulher tem um papel muito importante na igreja. E tem mulher aí que faz mais a obra de Deus que muitos homens. Agora, a mulher que anda na sã doutrina, ela pode evangelizar, ela pode pregar. Ela só não pode querer mandar na igreja. Como muitas mulheres aí pastoras. Não existe pastora. Não existe liderança mulher. Tá? O papel da mulher é muito importante na igreja. As mulheres, elas têm um papel muito bonito. Ela é o círculo de oração, a coluna da igreja. São mulheres que estão prontas para servir, estão prontas para evangelizar, prontas para ganhar alma, prontas para